Então, o primeiro corolário é que se f é uma função contínua no intervalo i e derivável no interior desse intervalo, e se, bem, seja f uma função contínua no intervalo e derivável no interior desse intervalo. Se a derivada de f é zero para todo x no interior do intervalo, aqui é porque é o comando, né? Barra in. Aqui é x pertencente a i, beleza? X pertencente a i. É porque o comando no latex é barra in. Não, tá digitado errado. Então, se f é contínua no intervalo e derivável no interior do intervalo, e se a derivada de f é zero para todo x no interior do intervalo, então f é constante. A gente sabe que se f é constante, então sua derivada é zero. A gente está provando aqui a recíproca se f for derivável no intervalo. Se a derivada de f no intervalo é zero, então essa função é constante. Tá. Como é que eu demonstro isso? Bem simples, é um corolário do teorema do valor médio bem direto. Pegue dois números, x e y no intervalo, vamos supor x menor do que y, tá? Então, f ela é contínua nesse intervalo fechado x e y, por hipótese, e ela é derivável no intervalo aberto x e y, por hipótese. Então, pelo teorema do valor médio, existe um C entre x e y, tal que f' de C é zero. Desculpe, isso é o teorema do valor médio. Existe um C entre x e y, tal que f' de C vale f de y menos f de x sobre y menos x, tá? E essa igualdade aqui, o que garante é o teorema do valor médio, né? O teorema do valor médio garante que existe um C que vale essa igualdade. Só que minha hipótese é que f' é zero para todo x no domínio. Então, f' de C é zero. Então, eu estou dizendo que essa expressão, f de y menos f de x sobre x menos y, é zero. Passando x menos y multiplicando, eu concluo que f de y é igual a f de x. Tá? E eu estou pegando x e y quaisquer dentro do intervalo i. Então, f é constante. Beleza? E aí o próximo corolário, esse corolário é importante, é corolário do corolário anterior. Esse corolário é aquele que garante que a antiderivada de uma função, a diferença de duas antiderivadas de uma função é uma constante. Beleza? Veja o que ele diz, tá? Sejam f e g duas funções contínuas no intervalo i e deriváveis no interior de i. Se a derivada de f é igual à derivada de g para todo x, mais uma vez com erro de digitação, para todo x, se a derivada de f é igual à derivada de g para todo x no interior do intervalo, então a diferença de f com g é uma constante, ou seja, f é g mais uma constante. Tá? Então, por isso que a diferença entre duas antiderivadas é uma constante, beleza? Tá certo? Sempre, né? Por isso que aparece aquela constantezinha lá quando a gente integra e tal. Beleza? É esse corolário, e esse corolário é importante para a gente conseguir provar esse resultado de antiderivada, que é um resultado importante para a gente, tá? Ok, bem, aqui é um corolário imediato do anterior, é só como você considerar h igual a f menos g, e usar o corolário anterior, porque como a derivada delas de f e g são iguais, então a derivada da diferença é zero. Então a derivada de h é sempre zero. E aí pelo teorema anterior, h é constante. Isso significa que f menos g é constante. Isso significa que f é g mais uma constante. Tô rápido, né? Beleza. Bem, esse corolário garante para a gente um jeito de achar funções lipschitzianas, tá? Que é isso? Bem, basicamente é quando satisfaz essa equação aqui, essa inequação aqui. Seja f uma função derivável no intervalo i, tá? Se existe um k real tal que f' de x é menor, o módulo de f' de x é menor do que esse k, ou seja, se tem um k que limita o módulo da derivada de f, então, para todo x e y, para todo... Tá com erro de digitação de novo. Ah, não, sim, não tá não. Então, para todo x e y no intervalo, o módulo de f de x menos f de y é sempre menor ou igual do que esse camarada, esse k que limita a derivada,
vezes o módulo de x menos y. Quando uma função, pessoal, satisfaz essa inequação, ela é chamada de Lipschitziana. Lipschitziana, né, que vem de Lipschitz, é uma função de Lipschitz. Ok? Funções de Lipschitz são importantíssimas, tá? Na minha tese de doutorado eu usei várias vezes hipóteses de funções Lipschitzianas, porque são, de certa forma, funções que aparecem muito e que você tem um certo controle nelas, tá? Toda função Lipschitziana é contínua e uniformemente contínua, tá? Ok, então esse corolário nos dá um jeito de achar funções Lipschitzianas. Ele está me dizendo uma hipótese suficiente para a função ser Lipschitziana. Se ela for derivável no intervalo e a derivada dela for, o módulo da derivada dela for limitado por uma constante k, isso significa que ela é Lipschitziana com constante de Lipschitz igual a k, tá? A demonstração disso também é muito simples, usando o teorema do valor médio. Dado 2x e y no intervalo qualquer com x menor do que y, a gente tem todas as hipóteses do teorema do valor médio equivalendo, então existe um C entre x e y, tal que f' de C vale f de y menos f de x sobre x menos y. Isso aqui é o que garante o teorema do valor médio. Passo x menos y multiplicando para cá, eu tenho que f de x menos f de y igual a f' de x vezes x menos y. Ponto. Passo um módulo agora, né, o módulo do produto é o produto dos módulos, então fica módulo de f de x menos f de y é igual ao módulo de f' de x vezes o módulo de x menos y. Só que o módulo de f' de c é menor ou igual do que k, tá? Então, eu tirei do módulo porque eu estou considerando aqui y maior do que x, tá? Não está errado não, mas é porque fica mais bonito em módulo, tá certo? Então, está demonstrado o resultado, ok? E aí o último corolário que eu quero mostrar para vocês é um corolário que para o cálculo é muito importante, tá? Ele garante que seja f uma função derivável no intervalo. Aqui o i é o intervalo, tá com erro de digitação, eu estava digitando rápido aí. Seja f uma função derivável no intervalo i, tá? Bem, se f' de x é maior ou igual a zero para todo x do intervalo, isso acontece se e somente se f é monótona não decrescente no intervalo. Segunda parte. Se f' de x é maior do que zero para todo x no intervalo, então f é crescente no intervalo. Veja que o primeiro item é um se somente se, mas o segundo eu não garanto o se somente se. Vale a parte mais importante. Se eu derivo no intervalo e a derivada dá positiva, eu concluo que a função é crescente. Tá? É assim que a gente esboça gráfico lá no cálculo, né? A gente deriva e estuda o sinal da derivada para saber onde ela cresce e onde ela decresce. Esse teorema também garante para a gente já um jeito de achar máximos e mínimos locais, né? Porque se muda de sinal e no ponto lá dá zero, ali a gente tem ou o máximo ou o mínimo, dependendo se está de positivo para negativo ou de negativo para positivo. Tá certo? Isso a gente vê no cálculo, né? E aí o terceiro item, que é similar ao primeiro, só que com menor ou igual. f' de x é menor ou igual a zero para todo x em i, se somente se f é monótona não crescente. E o último, se f' de x é menor do que zero para todo x em i, então f é decrescente. Mais uma vez, o item 3 é um se somente se, mas o item 4 não é um se somente se. Ok? A demonstração é bastante simples. A gente vai usar esse corolário da aula anterior, o 4.19 do vídeo anterior, que se f é monótona não decrescente, se f é monótona não decrescente, isso aqui já é a recíproca do item A e do item 1 e do item 3, a volta. Se f é monótona não decrescente, então suas derivadas laterais, onde elas existirem, são maiores ou iguais a zero. Se ela é monótona não crescente, onde a derivada existir, ela é menor ou igual a zero, tá? Então esse corolário do vídeo anterior, 4.19, já é a recíproca do item 3 e do item 1 e 3, beleza? Não fala nada de maior do que zero, de ser crescente, tá? E de fato não é verdade. O item 2 e o item 4 do corolário, eu vou voltar ao slide, o item 2 e o item 4 não tem se somente se. E olha que diz o item 1, se f é monótona não decrescente no intervalo, então f' de x é maior ou igual que zero. Se f, olha o item 3, a volta. Se f é monótona não crescente, então f' de x é menor ou igual a zero. E
esse corolário 4.19 está dizendo justamente que essas voltas são verdadeiras, do item 1 e do item 3. Então eu já não preciso demonstrar essas, né? Vocês entenderam. Então vamos lá. Vamos demonstrar a parte 1, vamos supor, né, que f' de x é maior ou igual a zero para todo x no intervalo. Vamos supor que f' de x é maior ou igual a zero para todo x no intervalo. Eu tenho que provar que f é não decrescente. F é não decrescente. Então eu vou pegar dois caras no intervalo, x menor do que y, e aí pelo teorema do valor médio, satisfaz o teorema do valor médio, né? No intervalo fechado xy, pelo teorema do valor médio, existe um z entre x e y, na verdade, existe um z entre x e y, que está aí, tá? Não está errado, né? Mas é entre x e y, tal que f de y menos f de x sobre x menos y é igual a f' de z. Eu já passei o x menos y multiplicando. Então existe sim um z pelo teorema do valor médio, tal que f de y menos f de x é igual a f' de z vezes x menos y. Veja, por hipótese eu estou supondo que isso aqui é maior ou igual a zero, e y é maior do que x, então esse camarada de cá é maior do que zero. O produto desses dois dá maior ou igual a zero. O que é que eu concluo? Que f de y é maior ou igual que f de x. Então eu peguei um x menor que y qualquer, provei que f de x é menor ou igual que f de y. Então eu provei que a função é monótona não decrescente. A recíproca, como eu já falei, é imediata do corolário 2.14. Bem, e a parte 2, pessoal, que fala de se f' é maior do que zero, então f é crescente, a demonstração é do mesmo jeito, só que você perceba que no anterior eu teria que isso aqui é maior ou igual a zero, não, no anterior, e que esse daqui é maior do que zero. Só que nesse caso eu estou supondo que a derivada é positiva, então tem um produto de dois números positivos aqui, que dá positivo. Então se x é menor do que y, eu provo que f de x é menor do que f de y. Então nesse caso a função é crescente, e isso, né, era o que eu queria provar. O item 3 e o item 4 são similares ao item 1 e 2, tá? Beleza? Só muda o sinal, ok? E aí vai inverter a desigualdade. A recíproca da parte 2 e 4 não são verdadeiras. O que diz o item 2 e o item 4? O item 2 diz se f' de x é positivo, é maior do que zero para todo x de intervalo, então f é crescente. Existem funções crescentes em intervalos que não têm a derivada sempre positiva. Um exemplo dela é a função x ao cubo. Ela é sempre crescente, mas a derivada dela no zero vale zero, beleza? Não pode ser negativa, mas pode chegar no zero, tá? Então as recíprocas da parte 2 e 4 não são verdadeiras. Aqui está um exemplo, um contra-exemplo para a recíproca, né, da parte 2, e bote um menos aqui, que você vai ter uma função decrescente, e aí a recíproca da parte 4 também você vê que não é verdadeira. Tá, pessoal? Então o vídeo ficou longo. É isso aí. Então a gente termina aqui pelo livro do Elon, o capítulo, nesse livro mais fino, termina aqui o capítulo de derivadas, tá? O próximo capítulo é de fórmula de Taylor, e eu acho que no livro mais grosso do Elon, a fórmula de Taylor já ainda aparece na parte de derivadas, porque sim, fórmula de Taylor tem tudo a ver com derivadas, tá certo? Então a gente fica por aqui. Na nota de aula vocês encontram alguns exercícios, boa parte deles já retirada do Elon, outra parte tirada de algumas listas que eu encontrei na internet, uma delas na verdade é do professor Marivaldo da UFPB, que é uma das que eu mais utilizei, e também dos outros livros aqui, né, do Ávila, e assim vai, né? Eu consegui comprar alguns livros aí de um amigo meu, professor Sérgio Barreto, comprei esse daqui também, e aí na nota de aula, que o link está na descrição, vocês podem encontrar alguns exercícios, tá bom? Então pessoal, é isso aí, até a próxima.